meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Mais uma lição da Escola Sabatina, e esse é o número 10, a terceira viagem missionária. Conosco aqui está o irmão Evilânio, Deus abençoe vocês, irmão Ricardo, irmão Laércio e eu, Alexandre. E eu convido vocês para que possamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, eu jogo a Tua bênção, Pai, sobre o estudo que nós vamos comentar hoje. É um estudo muito importante, vai falar da missão. Eu te peço que cada um de nós venha se encher de inspiração através da Tua palavra, da história de Paulo, das suas viagens missionárias, do trabalho da pregação e de tudo mais. Nos dá a Tua bênção, Teu poder e tudo mais que seja para propagar o Teu Evangelho, Pai. Em nome de Cristo, o Todo-Poderoso. Amém. 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 Então, se você não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, que você possa clicar no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, que você possa compartilhar, irmãos, para que possamos cada dia mais evangelizar o povo e assim Jesus voltará. Amém. Amém. E o verso aqui para nós começarmos a nossa escola sabatina está em Atos capítulo 20, verso 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Olha que texto interessante, irmão. O que os irmãos têm para comentar aí na introdução da lição? Esse texto aqui é muito interessante, né? O Paulo aqui, ele entregou a vida plenamente a Cristo aqui, e nada ele tinha de maior valor a não ser a pregação do Evangelho. Tudo estava ligado à pregação do Evangelho. A vida dele não importava, a morte não importava, o que importava era a pregação do Evangelho. Foi um homem totalmente dedicado ao trabalho de Deus. Interessante, né, Vilani, que ele abriu mão de tudo. Tudo. A fama que ele tinha no meio dos judeus, você pode ver que ele se tornou um homem, por alguns tolerado, estou falando dos judeus, e por outros, e por muitos, se eu não me engano, a maioria odiado, porque a maioria do povo judeu não quiseram saber de Cristo, e ele era visto como um traidor, principalmente em Jerusalém. Então, foi um homem que sofreu bastante, sabe? Aqui, isso vê que ele fala assim, em nada, né? Nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ou seja, independente das tristezas, das mágoas, né, dos irmãos dele se virar contra ele, considerar ele como inimigo, ele falou, tudo bem, eu abro mão disso tudo por amor de Cristo. Isso é um exemplo bem claro para nós, para os ministros, né, para os pastores, para os líderes no geral. Porque será que você, irmão, aí na frente, tem esse desejo no coração, abrir mão de tudo? Será que você está disposto a passar por cima de perseguição, talvez até da família, em casa? Na verdade, mas como é que pode isso, não sei o que, então, talvez da esposa, ou do marido, dos filhos, coisa assim do tipo, por amor de Cristo. Paulo fez isso, né? E eu quero deixar um texto aqui do Espírito Profecia, irmãos, que está aqui na página 151 desse livro aqui, ó, Testemunhos para a Igreja, volume 2. Na página 151, é o capítulo 23, irmãos, tá? Que fala assim, o título é O Pastor Precisa de Coragem. E aqui, irmãos, ela está chamando a atenção de um pastor. Tá? Aqui não é mencionado o nome dele, mas olha só o que ela fala. Diz assim, seu coração, estou falando para esse homem, seu coração não está santificado para a obra. Olha só, você não assume a responsabilidade do trabalho, mas escolhe uma condição mais cômoda do que a que é indicada ao ministro de Cristo. Agora estou falando de Jesus. Ele não teve a sua vida por preciosa, não buscou agradar-se
mas viveu para o bem dos semelhantes. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Não é suficiente ser capaz de apresentar argumentos acerca de nossa posição diante do povo. O ministro de Cristo precisa possuir aquele perdurável amor pelas almas, um espírito de abnegação e sacrifício próprio. Deve estar disposto a dar a vida, se necessário, a obra de salvar seus semelhantes por quem Cristo morreu. Olha, aqui ela chamando a atenção de um pastor, e ela já deixou bem claro para ele, olha, o seu coração não está ligado na obra, o seu coração não está santificado. Você não está, sua preocupação não é de um pastor que Cristo quer que seja. Porque o próprio Jesus abriu mão dele mesmo para salvar a humanidade. E se nós somos representantes de Cristo, né, ela falando para ele aqui, nós temos que ter esse mesmo sentimento, a preocupação, aquele desejo, né, de querer salvar a pessoa. E você lendo esse verso para memorizar, irmãos, você vê que Paulo, ele falou, não, eu abro mão de tudo por causa de Cristo, eu quero salvar as pessoas. Não importa se essas pessoas vão me odiar ou não, eu quero salvar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas. Isso é uma lição importantíssima para nós, importantíssima aí. E nós sabemos, né, que no decorrer das outras lições, nós comentamos várias coisas aqui, de comportamento, de preconceito, partidarismo. Então, tinha vários, o próprio judeus tinham isso, até o próprio Pedro, em certa situação, agiu desse jeito, e Paulo, usado por Deus para mostrar que não era bem assim. Então, e esse tipo de atitude, irmãos, perdura entre nós hoje ainda. E nós temos que ser libertos desse pensamento ruim, dessa linha de raciocínio ruim que Satanás usa para dominar a igreja, para dominar o povo dele, que senão a gente não vai herdar os céus. É a realidade. É a realidade. Essa questão ainda, eu queria comentar um resumo geral aqui sobre essa questão da perseguição dos discípulos. Nós vem analisando as lições, fazendo os comentários das lições, e uma vez ou outra, nós sempre estamos batendo essa tecla. Sempre quem está instigando a perseguição, o tumulto, sempre é os judeus. Sempre. Os judeus, quando não é o judeu instigando os próprios judeus, é os judeus instigando os gentios. Quando não é um outro, mas sempre usando de artimanha. Sim. E sempre usando de artimanha. O próprio povo, na época, né, que se dizia ser de Deus, né? O povo que tinha lá, recebeu as responsabilidades dadas por Deus, mas não cumpriram, e além de não cumprir, não queria a nova igreja que estava nascendo agora cumprir esse dever, né? Então, na página do Atos dos Apóstolos 595, eu não vou ler, eu vou ler rápido aqui. E qual é o capítulo virando de essa pessoa? O capítulo aqui é a Igreja Triunfante. Os trabalhos iniciais da igreja cristã foram cercados de dificuldades e amarga aflição. Em sua obra, os discípulos encontravam constantes privações, calúnias e perseguições, mas não repousavam sua vida por preciosa e regozijavam-se em ser chamados a sofrer perseguição por Cristo. A irresolução, a indecisão, a fraqueza de propósitos não encontravam lugar em seus esforços. Estavam prontos para gastar e se deixarem gastar. A consciência da responsabilidade que repousava sobre eles enriquecia-lhes a vida cristã, e a graça celeste revelava-se nas conquistas que faziam para Cristo. Com a força da onipotência, Deus operava por meio deles para tornar o Evangelho triunfante. Então, durante as lições vocês estão vendo que é perseguição atrás de perseguição. Aonde os servos de Deus ia, o diabo ia atrás através dos seus servos. Sim. Os judeus rebeldes, aqueles apostatados. E é interessante uma lição que a gente tira dos apóstolos também, principalmente em Paulo, que tudo dava graça, né? Aqui eu não vou ler, que é um texto um pouco grande, Testemunho para a Igreja, volume 3, página 406 e 407, mas fala aqui que ele passou muitos açoites, foi atirado em prisão, no chão frio, foi amarrado em tronco. Uma coisa ele não fez, ele nunca se queixou e nunca murmurou, por causa que ele estava passando essas coisas. Então é uma lição que a gente deve tirar, mesmo a gente passando perseguição, provação, nós nunca reclamar,
Porque sempre dá graças a Deus aqui, como diz Atos 20, verso 24. Paulo sempre dava graças a Deus, né? Porque ele estava passando por quê? Pelo Evangelho, E por Cristo. ele sabia por que ele estava passando. Ele estava passando isso porque ele estava fazendo certo. Porque tem muitos irmãos que às vezes passam provação, alguma coisa, porque é um relaxo espiritual. E pensa que está sendo provado. É porque está dando mão dada com o inimigo aí. Tem que ter cuidado também. Mas isso aí não é nem provação, se parar para pensar nessa linha de raciocínio que a gente está apresentando, Alexandre. Não é nem provação, aquilo ali ele está colhendo o que ele está plantando. Isso. Porque ali está colhendo a tormenta que ele mesmo criou. Isso. E ele joga a culpa, porque Deus não está me ajudando, porque isso, porque aquilo outro. E a realidade não é essa. E Paulo ali, e realmente, Paulo não reclamava, Paulo sabia, né? Ele sabia claramente que qualquer um, candidato ao céu, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus vão padecer Perseguições, todos, sem exceção. Não Sem importa exceção, se é não tem jeito adulto, não. não importa se é homem, não importa se é mulher, não importa se é velho, se é novo, não importa se é criança, se é adolescente. Satanás vai não sofrer. tem misericórdia, não tem misericórdia. Vai sofrer. Então vai sofrer, não importa a idade, não importa. Não pode. Essa é a realidade dos fatos, né? É verdade. É a realidade dos fatos. Outro detalhe, a gente pode esquecer, que como nós já citamos aqui, que sempre os judeus rebeldes, os apostatados, estavam perseguiu a igreja toda e perseguiu também, mais do que nunca, a Paulo, né? Perseguiu mais do que nunca a Paulo. Agora no nosso tempo, como é que fica? Essa tal de perseguição. Irmãos, nós temos que reconhecer os fatos. Muitos dos nossos irmãos, hoje em dia, os pregadores da verdade, são perseguidos nas igrejas. Obviamente, tem pessoas que são, às vezes, elas são barradas de levar a mensagem na igreja por motivos justos. Nós não podemos negar isso. Isso aí não vamos dar asa à cobra aqui para a pessoa dizer, eu estou sendo perseguido, levar um assunto lá na igreja que não tem nada a ver com a Bíblia, nem Espírito de profecia, nem com a realidade do Evangelho. Aí sim, você não deve deixar essas pessoas a levar a mensagem, não, que vão levar a mensagem acesa na tocha infernal de Satanás, como o Espírito de profecia fala. Não deve mesmo não. Agora, a verdade como é em Cristo Jesus, dentro da Bíblia e dentro do Espírito de profecia, se você estiver perseguindo, seja você ancião da igreja, membro comum da igreja, ou que seja pastor da igreja, se você estiver perseguindo algum servo de Deus, você vai receber uma recompensa desagradável do céu. Porque Deus não aprova isso. Deus não abençoa aquilo que Ele não aprova. Então vamos lá, no domingo, Efésios, parte 1. O relato está em Atos, capítulo 19, verso de 1 a 7, nós não vamos ler. O que aconteceu com Paulo quando ele chegou em Éfeso? Não, quando chegou aí, encontrou algumas pessoas aí. O que aconteceu? Encontrou-se aqueles discípulos, né? Os discípulos de João. E esses homens estavam pregando o Cristo, né? Que Jesus era o Messias. E apresentando. E quando Paulo encontrou esses homens, e falou, mas rapaz, e aí? Mas vocês creram? Olha que coisa, né? Vocês creram vocês receberam o dom do Espírito Santo quando vocês, né? Creram, né? Para que vocês. Eles falaram, nem ouviu falar disso. Nem sabia, é verdade, né? Nem sabia. O que é Espírito Santo? Não sabia que nem que existia o Espírito Santo. Ele falou, mas vocês foram batizados como? Não, só temos o batismo de João, não é? O batismo de João Batista. O batismo do arrependimento. E interessante, depois que Paulo começou com eles ali, explicou tudo para eles, esses homens viram que estava faltando algo para eles. Ou seja, então quer dizer que eles não estavam seguindo toda a verdade que eles pensavam que tinha, eles não estavam completos em tudo. E aí diz a palavra de Deus que eles se batizaram de novo, né? Que Paulo batizou eles novamente, porque eles sentiram o desejo de se batizar novamente. E vamos deixar a coisa bem clara, irmãos, né? Que às vezes as pessoas confundem com respeito ao rebatismo mesmo, né? Será que todas as pessoas têm que se rebatizar? Será que é assim? Aí nós temos um texto aqui, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês. Está no livro Evangelismo, tá? O livro Evangelismo, ele menciona claramente esses relatos de batismo, de rebatismo, né? Olha só, na página dos 372 do livro Evangelismo, aqui o capítulo é firmar e conservar novos conversos, tá? Aqui já começa falando assim, olha só o subtítulo, quando o batismo anterior não satisfaz. E olha só, presta atenção no relato. Muitos há,
atualmente que violaram sem saber. Veja, eles violaram sem saber, ou seja, eles pecaram sem saber que era pecado. Ou seja, então, vamos ser bem claros, Deus não estava nem cobrando deles porque eles não sabiam. A gente sabe disso. Deus nem cobrou deles porque eles não sabiam que aquilo era errado. Ainda continua. Sem saber os preceitos da lei de Deus. Quando o entendimento é esclarecido e as reivindicações do quarto mandamento são insistentemente apresentados à consciência, eles se reconhecem pecadores diante de Deus. O pecado é o quebrantamento da lei e requer que tropeçar, e qualquer que tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. O sincero indagador da verdade não alega inocência da lei como desculpa para a transgressão. A luz estava ao seu alcance. A palavra de Deus é clara e Cristo lhe manda examinar as Escrituras. Ele reverencia a lei de Deus como santa, justa e boa e se arrepende de sua transgressão. Alega, pela fé, o sangue expiador de Cristo e apodera-se da promessa de perdão. Seu batismo anterior não o satisfaz agora. Viu-se pecador condenado pela lei de Deus, experimentou novamente a morte para o pecado e deseja ser de novo sepultado com Cristo no batismo, para que possa ressurgir para andar em novidade de vida. Tal atitude está em harmonia com o exemplo de Paulo, batizando os judeus convertidos. Esse incidente foi registrado pelo Espírito Santo como lição instrutiva para a igreja. Olha só, então as pessoas, né, elas sentem, poxa vida, mesmo não sabendo, eu estava no caminho errado. Eu quero andar no caminho certo, eu quero me batizar de novo, eu quero fazer tudo certo agora. Não que eles fossem culpados, deixa bem claro, porque eles estavam inocentes, eles não sabiam, mas eles sentem o desejo neles, não, estava errado, não, tem que fazer o que é certo. E aí eles se batizam. Mas isso, irmãos, tem outro trechinho aqui que fala assim, ó, que não deve tornar um ponto de prova para os novos crentes, isso daí, o rebatismo. Ainda continua. A questão do rebatismo deve ser tratada com o máximo cuidado. Depois de se apresentar a questão do sábado e outros pontos importantes de nossa fé, e de as almas manifestarem coragem moral para se colocarem ao lado da verdade, serão esta questão à luz da Bíblia, uma vez que estejam plenamente convertidas. Mas alguns têm tratado desavidadamente desses assuntos, e Deus tem enviado repetidas reprovações. Os que colocam na frente o assunto do rebatismo, fazendo de tanta importância como no sábado, não estão causando a devida impressão na mente das pessoas, nem apresentando corretamente a questão. Requer grande discriminação introduzir verdades afim como o sábado, manejando bem a palavra, dando a cada um o devido tempo sua porção de alimento. Então aqui já começa falando depois que isso não é forçando as pessoas, os novos crentes. Ele veio de uma outra igreja. Ele creu, tudo que ele creu, ele vive aquilo ali, sabe? Ele creu. Faltou algo a mais que ele não sabia, ele não conseguia compreender. Então se ele aqui está dizendo que não fica pressionando, se ele sentir o desejo de fazer isso, ele faça. Não pode fazer isso como se fosse uma ameaça. Como se fosse ameaça. Não pode fazer isso como o contexto, o bom senso diz que nós temos que insistir com a pessoa que ela seja rebatizada. Mas se por eventualidade ela não quiser, aí não há outro jeito, né? Então, é verdade. Faz uma profissão de fé, não há outro jeito. Não há outro jeito nessa forma. Vai criar um empecilho, né? Isso para a pessoa, né? Sim, verdade. E agora eu vou ler. O que foi lido aqui são pessoas de novos conversos, pessoas de outras denominações. Agora aqui eu falo de adventistas. Olha só, reconversão e rebatismo de adventista do sétimo dia. Isso aqui está na página 375. Continuando no mesmo assunto. O Senhor requer decidida reforma. E quando uma alma está verdadeiramente convertida, ela será rebatizada. Então ela está fazendo coisa errada, não, eu quero, né, caminho certo, então você vai se rebatizar. Renove ela o seu conserto com Deus, e Deus renovará o seu conserto com ela. Importa haver reconversão entre os membros, para que, como testemunhas de Deus, testifiquem da autoridade e poder da verdade que santifica a alma.
Olha aí, ela está falando agora dos membros da igreja, pessoas, né, que vivem totalmente, né, fora dos padrões que diz que crê. Essas pessoas têm que se reconverter, mudar de vida. Eu queria comentar uma outra coisa aqui que chamou bastante a minha atenção, né, e falar com os irmãos também que estão nos ouvindo, nos assistindo aí, também sobre essa questão assim de que eles, ali nesse contexto que está falando ali, que eles, Paulo faz a pergunta, vocês receberam o poder do Espírito Santo? E eles responderam o quê? Nem sabia que existia. Nem sabemos se existia Espírito Santo. Né? Aí a gente pode imaginar no nosso tempo aqui, será que as pessoas estão sabendo o que é o Espírito Santo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Né? Porque muitas pessoas não estão discernindo o trabalho do Espírito Santo. Muitas pessoas não sabem distinguir uma pessoa que fala cheia do Espírito Santo ou que fala movida pelo Espírito Santo, e também não sabe distinguir a pessoa que não está falando pelo Espírito Santo. Por que eu digo isso? Estudando a lição aqui, nesse contexto, né, Esse Dia para Cristo, página 264, diz uma coisa muito interessante, que me chamou a atenção, né? 264, né? 264, depois aqui, 264, aqui, 264, diz o seguinte, assim, ó: hoje em dia muitos são tão ignorantes do trabalho do Espírito Santo no coração como eram aqueles crentes em Éfesos, né? Em Atos 19, de 1 a 6. No entanto, nenhuma verdade é ensinada mais claramente na palavra de Deus do que a obra do Espírito Santo no coração do ser humano. Aí diz assim: profetas e apóstolos demoraram-se sobre esse tema. O próprio Cristo chama a nossa atenção para o crescimento do mundo vegetal como ilustração da atividade do Espírito Santo em sustentar a vida espiritual, a seiva da videira, elevando-se da raiz e difundida até os ramos, sustentando o crescimento e produzindo flores e frutos. Assim também o poder vivificante do Espírito Santo procede do Salvador. Impregna a alma, renova os motivos e as afeições e traz até mesmo os pensamentos em obediência à vontade de Deus, habilitando o recebedor a produzir o precioso fruto das ações santas. Então, por que eu estou tocando nesse assunto aqui? Eu falo, vocês receberam o poder do Espírito Santo? Ah, não, a gente não conhece. E hoje, será que as pessoas estão percebendo que para você saber que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela tem que ter uma vida coerente com a palavra de Deus, coerente com o Espírito de profecia, dê frutos, como fala aqui. Essa pessoa dá frutos de ações santas, sabe? Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não vive mentindo, ela não vive caluniando, ela não vive falando mal dos irmãos, ela não vive falando coisas erradas. Adverte o povo, porque está na palavra de Deus, advertir o povo de Deus. Quando você pega a Bíblia, o Espírito de profecia, e você vai, Deus ele pede para que vá se atalaias na frente da igreja e chame a atenção do povo, para ver que se o povo se arrepende e aí se pede perdão para Deus ali. Mas hoje as pessoas elas não estão mais discernindo. E esse ensinamento da Bíblia, como está falando aqui, entendeu? Foi falado pelos profetas e pelo próprio Jesus quando teve a conversa dele com Nicodemos. Nicodemos, você é mestre em Jerusalém e não conhece essas coisas? Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito, o vento sopra. Ele fez ainda uma figuração, né, mostrando sobre o vento e a ação do Espírito Santo. Você não pode ver o vento, você não pode ver o Espírito Santo, mas você vê na vida das pessoas.
Você sente. Pessoas que têm o Sente Espírito ver. Santo, você vê que elas estão ali quietinhas, elas não perseguem, elas estão quietinhas ali, mas só a maneira dela ver, o que ela fala, o que ela faz. Às vezes, as pessoas vão ali tendo como que se fosse assim, o perturbador, mas não. Você vê a atuação do Espírito Santo, que é a pessoa que tem domínio próprio, é a pessoa que não vive falando palavrão, não fala coisas tolas, tem coerência com a palavra de Deus. Então, hoje em dia, como diz aqui, hoje em dia muitos são ignorantes ao trabalho do Espírito Santo no coração. E a gente olha e não sabe distinguir. É verdade. Tem aquela questão do crescimento espiritual. Muitas vezes a pessoa, ela está sob os cuidados do Espírito Santo, está sendo impulsionada, estimulada, mas a questão da verdade é que nem a luz da verdade é que é a luz da aurora. O Provérbios fala isso, né? Vai crescendo, crescendo. Tem pessoas aí que estão nesse patamar aí, crescendo, né? Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a gente pode ver muito bem as ações dele através do cristianismo prático. Ele inspirou tanto a Bíblia como também o Espírito de profecia. Então, se ele inspirou a Bíblia e também o Espírito de profecia, você vai ver nas pessoas que estudam a Bíblia e aceitam a inspiração do Espírito Santo na Bíblia, elas vão ser iluminadas por ele. E a iluminação que ele vai dar para essas pessoas não vai entrar em contradição, em incoerência com aquilo que ele inspirou. Não vai mesmo. Porque o Espírito Santo não vai entrar em incoerência. Não vai manter essa incoerência. É a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui. O Espírito Santo inspirou lá o profeta a dizer: lembra do dia de sábado para o santificar e tal, tal, tal. Aí o Espírito Santo vai inspirar uma pessoa, iluminar uma pessoa a dizer que não é para guardar o sábado? Possível. Não existe isso. Não existe isso. Não existe essa possibilidade. O Espírito inspirar o profeta a escrever na Bíblia: lembre-te de sábado para guardar. Aí vem o outro lá e diz: aqui eu estou cheio do Espírito Santo e aqui está dizendo que não é para guardar o sábado fogo livre. Não existe isso. Isso é incoerente. E outras coisas mais, né? Mas eu vou ler aqui rapidinho aqui. Tem um texto aqui. Depois você pode conferir na página Atos dos Apóstolos, da página 281 até 285. E o Ricardo já frisou a página 372. Né? Aí que dá um conjunto de assuntos. Mas na página 285 do Atos dos Apóstolos, na parte Éfeso, né? O tema aqui, né? Então fala assim: há ainda para nós outras lições na experiência daqueles conversos judeus. Quando eles receberam o batismo das mãos de João, não compreenderam completamente a missão de Jesus como aquele que leva o pecado. Mantinham sérios erros. Está escrito aqui. Mantinham sérios erros. Mas com mais clara luz, alegremente aceitaram a Cristo como seu Redentor. E com este passo de progresso veio uma mudança em suas obrigações. Ao receber uma fé mais pura, houve uma correspondente mudança em sua vida. Como sinal desta mudança e em reconhecimento de sua fé em Cristo, foram rebatizados no nome de Jesus. Está claro aí? Então, tem situações que a pessoa não vai receber a total clareza dos assuntos. E precisa avançar. E eles avançaram. Ao reconhecer isso, eles foram rebatizados e aceitaram, não resistiram o rebatismo. Né? Vamos lá, segunda-feira agora. Atos, capítulo 19, verso 23 a 41. Qual foi o verdadeiro motivo da oposição que Paulo sofreu em Éfeso, ali? De acordo com esses textos. Ali foi tremendo, hein? A oposição ali. A gente sabe que Éfeso, ali era uma... Se eu não me engano, se não tiver fugido da minha mente, era a terceira cidade. A quarta era Antioquia, a terceira cidade, Éfeso do Império Romano. Uma cidade... Exatamente, exatamente, a terceira maior cidade, que me fala a memória é isso mesmo. Então ali é uma cidade de luxo, e lá tinha um templo também, né? O templo famoso da deusa Diana, né? Deusa Diana, e tinha ali eles ganham muito dinheiro com isso, né? Os mágicos, a idolatria, é como nossos dias atuais hoje. Não tem aquelas pessoas fazedores de deuses? E qual o Deus que você quer? Aí ele faz na mesma hora. Na minha terra mesmo, lá no estado do Ceará,
Eles fazem os deuses na mesma hora ali que você quer, tipo, eles fazem ali, ele pergunta qual o deus que você quer aqui, e assim eles fazem, né? Então lá em Éfeso tinha um comércio bom, né? Um comércio bom dos deuses, né? Interessante, Vilânia, que esse comércio, eles estavam tão preocupados com os seus rendimentos. A preocupação deles era essa, não era com a fé das pessoas, porque ele começa falando, né, que olha, rapaz, tá vendo esse homem aí, esse tal de Paulo aí, tá bagunçando aqui, tá tirando muitas pessoas do templo de Diana, Então. e nós estamos perdendo dinheiro. Veja, ele não estava preocupado. Eles não estavam preocupados assim com a fé das pessoas, pensando, eles estão se afastando da verdadeira fé, né? A deusa Diana, entendeu? Não, eles não estavam pensando na divindade de Diana, com a Diana sendo a deusa mesmo. Não. Eles estavam preocupados com os seus retornos financeiros, não com a As fé. imagens de Diana que eles vendiam. Era só isso. E eles criaram todo aquele tumulto. A ganância deles, né? O paganismo, a ganância deles, que levaram toda aquela confusão. Não era a preocupação com as pessoas, nem o pingo. E a pregação do evangelho era reduzir um pouco reduzir muito, né? Um pouco não. Reduziu a receita, né? E ali eu vi reduziu a receita. que eles que se converteram começaram a queimar livro de magia, queimar todas as coisas. Aí deu muita confusão, né? Deu muita confusão. Tem um texto aqui, um pequeno texto, Vidas que Falam, página 346, Mental Original de 1971. Queimaram seus livros sobre magia, os conversos de Éfeso mostrava que aquilo que antes se deleitavam passaram a abominar, foi por praticarem artes mágicas e por meio delas que haviam especialmente ofendido Deus e pôs em perigo sua alma. E foi contra as artes mágicas que mostraram tal indignação. Retendo esses livros, os discípulos se estariam expondo à tentação. Vendendo-os, teria colocado a tentação no caminho de outros. Havia renunciado ao reino das trevas e para destruir seu poder, não hesitaram ante qualquer sacrifício. Então o que eles fizeram? Queimaram. Se eles venderam, eles passavam esse livro para outras pessoas. Se eles retendo, eles estariam expondo a tentação. Olha que interessante. Então eles queimaram, irmãos. Então se a gente tem alguma coisa que serve de tentação para nós, não deve dar para outro. Nós deve também fazer o quê? Queimar, destruir. Totalmente. E não doar para a pessoa nem vender, porque aí você pode passar a maldição para outra pessoa. Sim. E interessante, irmãos, que essa lição, esse relato aí desses homens, como é que eu vou dizer assim, os vendedores da fé, né? Se é que eu posso usar esse termo, na verdade, os negociantes da fé, os mercadores da fé. Hoje, irmãos, hoje acontece muito. Hoje acontece muito no cristianismo. Muitos líderes, ministros estão preocupados mais com seus ganhos do que em salvar as almas. Não é verdade? E a gente vê isso quando você talvez liga a TV, você vê algumas coisas do tipo, você dá 100, você vai ganhar 1 milhão, coisas do tipo, né? E é o lenço santo, e a coroa santa, não sei o que, o santo. A prosperidade. Sim. É a grana. É verdade. O pessoal está interessado no dinheiro disso. Aqui a gente tem que falar a verdade mesmo. Interessante, Vilani, né? Que nesse livro aqui, Mensagens Escolhidas, volume 2, a serva do Senhor, ela estava chamando a atenção de alguns pastores nossos na época dela, que estavam se interessando, estavam preocupados com os ganhos financeiros. Tinha homens que estavam agindo assim. E olha só, eu quero compartilhar com vocês a leitura. Está no Mensagens Escolhidas, volume 2, página 196. Aqui está falando, o título é Obreiros de Nossas Instituições. Olha só o que diz. Este é o grande mal, é o mal que hoje ameaça nossas escolas, nossas instituições, nossas igrejas. Já continua. A menos que seja corrigido, porá em perigo a alma de muitos. Algum homem julgará que devia ser grandemente favorecido, porque está empenhado num ramo de trabalho entre os descrentes, merecia salário elevado. Não, eu estou ganhando pouco para trabalhar entre os incrédulos. É o que está dizendo. Ainda continua. Tornando-se descontente, ele se venderá àquele que mais lhe ofereça. Para a segurança dos princípios que devem controlar todos os que trabalham em nossas instituições, o Senhor me ordena a dizer a todos os que arcam sob responsabilidades: desligai-vos de todos esses, sem demora,
pois este é o fermento mau do orgulho e da cobiça. Olha só que coisa. Olha só que coisa que chamando a atenção aqui. Então aqui ela está falando de alguns homens, aqui algumas nossas instituições, aqui se enquadram pastores, se enquadram administradores da igreja, no contexto geral, talvez médicos missionários também, porque era tudo era para trabalhar pelas pessoas. Ah não, eu estou ganhando pouco. E aqui ela já começa falando, se ele já guardou isso no seu coração, alguém que oferecer mais para ele, ele vai. E aqui Deus falando bem, olha que coisa, o Senhor me ordena a dizer a todos os que arcam sob responsabilidades, desligai-vos de todos esses, sem demora alguma, pois este é o fermento mau do orgulho e da cobiça. Ou seja, homens que têm essa mentalidade, é o que está dizendo, homens que têm essa mentalidade de amor ao dinheiro. Eu quero ganhar mais porque eu preciso, porque eu faço muito, porque é isso, aquilo outro, e vários adjetivos que eles podem colocar. Ela fala assim, é para se afastar desses homens. E está falando aqui para os pastores, para os homens de responsabilidade de se afastar dessas pessoas. E aqui, vira na página 205, porque aqui, irmãos, é um capítulo inteiro falando desses assuntos, tá? Olha só. Aqui na página 205, olha só o que fala, 204 para 205. Em anos passados, quando esta questão de salários esteve em estudo, eu disse a meus irmãos que o Senhor sabe tudo acerca do Espírito que nos leva à ação, e que Ele pode volver as questões a nosso favor, em ocasiões em que não esperamos. Ela continua, ao darmos bom exemplo, as bênçãos do Senhor repousarão sobre nós. Temos visto o Senhor operar de muitas maneiras e em muitos lugares, para ajudar aqueles mesmos que olham essas questões de modo certo e dão o exemplo de sacrifício. E, irmãos, aos trabalhadores, fervorosamente, devotamente e humildemente ao Espírito de Cristo, ainda continua, Deus abrirá portas diante de nós, e o povo verá a vossa abnegação. Então, aqui ela está falando para os líderes se preocupar em dar um exemplo de cristão, assim como Cristo não era apegado às coisas, assim como os apóstolos não eram apegados às coisas. Você pode ver que Paulo também, né? Nesse caso, não era apegado às coisas. É claro, irmãos, é claro que a gente que tem família, a gente sabe disso, que eles têm família, mas Deus vai cuidar. Se você está entrando nessa obra, Deus vai cuidar, você tem que confiar. Assim, você pode ver que muitos desses... Aqui não fala de Paulo com família, é claro, a gente sabe disso, Paulo não tem família constituída, mas muitos deles tinham famílias. Muitos desses homens aqui, homens e mulheres, tinham famílias e estavam lá confiando plenamente, e Deus não os deixou na mão. Não é verdade? Então nós temos que ter isso em mente. Olha só o outro trechinho aqui, irmão, se você me permite, é o último nesse comentário aqui. Fala assim, ó, no futuro, agora está falando para nós, no futuro, nossa obra há de ser levada avante com abnegação e sacrifício. Então, ela estava falando lá, falou assim, no futuro não adianta dinheiro. Está bem claro, não adianta dinheiro, não é recurso, é abnegação e sacrifício, não é quem tem mais a fazer as coisas, não. Ainda continua. Olha só, mesmo maiores do que temos visto nos anos passados, ou seja, as obras vai ser com mais sacrifício, mais abnegação do que a gente já viu. Então, se vocês me permitem, eu até me atrevo a dizer que a mensageira do Senhor falando que no futuro a obra de Deus vai ser levada avante com abnegação e sacrifício maior que nos anos passados. Então talvez até que na situação lá de Lutero e outras pessoas, vai ser com mais sacrifício ainda, mais abnegação, abrindo mão de tudo mesmo. Ainda continua. Deus deseja que confiemos a Ele nossa alma, a fim de que Ele opere por meio de nós de múltiplas maneiras. Preocupo-me intensamente com essas questões. Irmãos, andemos em humildade e mansidão de espírito e coloquemo-nos diante de nossos companheiros um exemplo de sacrifício. Se com fé fizermos a nossa parte, Deus ante nós abrirá caminhos não sonhados ainda. Olha só, coisa que a gente nem imagina, Deus vai abrir diante de nós. E aqui, eu encerro esse trecho aqui com vocês, irmãos, e fica à vontade, irmãos, para comentarem em cima disso aqui. Sabe o que me vem à mente? Vem a história de Balaão. Você lendo isso aí, me vem a história de Balaão.
né? Que por amor ao ganho ele queria fazer o quê? Ele queria amaldiçoar o povo de Deus, né? Então a gente vê aí a importância que tem aí, né, da gente realmente não se apegar, né, a essas coisas, né, como hoje em dia a gente vê acontecer, né? O amor ao ganho aí falando mais alto, e a abnegação e o amor altruísta ficando para trás. E a gente tem visto isso aí muito aí, né? É a realidade. Acontecer. É verdade. Todo esse texto aqui, vocês sabem aqui a confusão que deu em relação a essa questão de Éfeso aqui, né? Essa questão de Éfeso aqui eles foram atrás de Paulo, pegaram Paulo, prender Paulo, e Paulo e não encontraram, pegaram lá o Gaio e Aristarco lá e levaram lá para uma reunião, para eles terem uma reunião, e tiveram uma bagunça, um tumulto muito grande. E escolheram lá um judeu lá para expulsar. E é engraçado, Evilânio, que de acordo com a Bíblia aqui, né, a King James, menciona que muitos deles não sabiam nem do que estava tumultuando. Estavam no embalo. Não sabiam nem no que eles estavam discutindo. Estavam só gritando e pronto. Exatamente, não sabia nem o que era. estavam no embalo, né? Né? Então aqui a gente vê novamente o diabo perseguindo o servo de Deus, aí, atrapalhando aqui o progresso do Evangelho, e tentando, né, barrar o progresso do Evangelho, mas Deus, com sua bênção, com os discípulos, aí avançou o Evangelho, né? Avançou o Evangelho nessa grande metrópole, essa Éfeso, né? Éfeso foi uma grande cidade, e teve ali, o Evangelho cresceu muito nessa região. Não é à toa que no Apocalipse fala que uma das igrejas, né? A igreja Éfeso, a igreja do amor, né? Amor fraternal, né? Vamos terça-feira então. Agora não vamos ler, mas baseado em Atos capítulo 20, versos 7 a 12. O que há de errado, irmãos, a esses textos para argumentar que o sábado foi mudado para o domingo? Tem base para isso? Não, porque o relato aqui menciona uma reunião, e se nós lermos aqui cuidadosamente, percebemos que essa reunião era uma reunião noturna. Você pode ver que nos versos fala que tinha muitas luzes aqui, e aí ainda menciona depois o rapazinho lá, o rapaz que estava lá, e aí ele cansado, estava até exausto, né, cansado, e aí ele caiu, foi um acidente terrível, ele faleceu, e pelo poder de Deus, Paulo foi um instrumento de Deus para trazer ele de volta à vida. E aquilo ali, eles estavam ali fazendo uma reunião de despedida de Paulo e arrecadando alguns fundos. Então foi uma reunião assim fora do normal, porque não era costumeiro esse tipo de reunião, entendeu? Foi uma reunião naquele momento ali, e aí Paulo foi lá motivando os irmãos, exortando os irmãos a permanecer na fé, e ali Paulo se alongou na mensagem, e os irmãos traziam recursos ali para poder ajudar os irmãos de Jerusalém que estavam passando dificuldades, né? Muita pobreza, muita dificuldade. E aí Paulo já ia embora o quê? Pela manhã. Já ia embora pela manhã. Então, esse relato não tem nada a ver, assim, eu até entendo, eu até respeito, né? Às vezes a pessoa quer entender desse jeito, mas o relato aqui nem forçando, irmãos, nem forçando, sabe? Nem tentando torcer a Bíblia para poder dizer que não, Deus mandou, agora dá domingo por causa disso. Não tem o mínimo cabimento, porque está falando de uma coisa totalmente diferente, está falando de uma situação que ele estava ali, pregando, clamando a Deus assim, a ajuda para poder fortalecer os irmãos na fé, os irmãos trazendo recursos. Não tem nada a ver com guarda de mandamento aqui. Paulo fala de partilha. Lógico. Paulo de partilha. E mesmo que tivesse uma reunião lá, tal, tudo, como teve a reunião e tivesse outras coisas a mais, mesmo assim não provaria nada. Não. Porque nem na Bíblia existe domingo. Verdade. Em primeiro lugar, não existe domingo na Bíblia. Não existe domingo. Primeiro dia de semana. O primeiro dia da semana. E outra coisa, a Bíblia, Deus manda através de sua palavra guardar o sábado e não o domingo. Não pelo contrário. Fala que o domingo é claramente, historicamente falando, ele é a marca da besta. É isso. É isso aí. Nós temos que insistir. Seja lá com quem for, de qualquer igreja, de qualquer filosofia, em guardar os mandamentos de Deus, e através do dia, que é o dia escolhido por Deus, que é o sábado. A Bíblia manda guardar o sábado e não domingo. Domingo é o dia pagão. É um dia de adoração pagã. Então nós temos que explicar isso aí. Ser claros e a pessoa toma a sua decisão.
Não vamos obrigar a pessoa a aceitar, lógico, mas insistir com ela em afirmar qual é a doutrina correta, do pensamento correto da Bíblia e tudo mais. Aí deixa a decisão com ela e Deus. Aí e a própria a Bíblia, pessoa, né? É a pessoa. O próprio Cristo mesmo, ele mencionou, não vim revogar a lei e nem os profetas, né? Uhum. Então Cristo, ele não veio revogar a lei, nem falar contra os profetas. Então, tudo que os profetas falou, Jesus não veio revogar. Não. E agora, por que Cristo ia revogar agora o mandamento? Depois da morte dele, da ressurreição dele, né? Por que ele ia mandar agora que mudasse de sábado para domingo? Se ele fizesse isso, ele estaria fazendo o quê? Indo contra a lei e os profetas. Ia ser incoerente, né? Ia ser incoerente. Então ele mesmo disse, eu não vim revogar a lei nem os profetas, né? E eu queria só ler aqui o Grande Conflito, página 605. É muito importante para nós adventistas esse trecho aqui, né? Que é 606, né? Página 606, deixa eu só achar aqui. É parte de 606. É isso, pronto, tá aqui. Diz assim: há muitos que nunca tiveram a oportunidade de ouvirem as verdades especiais para esse tempo. A obrigatoriedade do quarto mandamento nunca lhe foi apresentada em sua verdadeira luz. Aquele que lê todos os corações e prova todos os intuitos, não deixará que pessoa alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganado quanto ao desfecho da controvérsia, né? E diz mais: o sábado será pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ao passo que a observância do sábado espúrio, em conformidade com a lei do Estado, contraria o quarto mandamento. Será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus. A guarda do verdadeiro sábado em obediência à lei divina é uma prova de lealdade para o Criador, ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta. A outra, preferindo o sinal de obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. O Grande Conflito, página 605. Exatamente. Então, a pedra de toque aí controvertida vai ser aí. Exatamente. Só para os irmãos terem mais clareza desse assunto aqui, na parte de terça-feira, dos versículos, capítulo 20 de Atos, do versículo 7 a 12, vocês confiram na paginação do livro Atos dos Apóstolos, página 391 a 392, com o tema A Última Viagem de Paulo a Jerusalém. Aí lá tem mais um esclarecimento que vai ampliar o pensamento, a ideia aqui da lição. Então vamos lá, irmão. Quarta-feira, então, é Atos capítulo 20, verso 15 a 27. Qual foi a ênfase de Paulo na parte introdutória do seu discurso aí, irmão? Aí ele mandou chamar os anciões, os líderes, aí ele vai discursar. Ele conta ali, ele faz um discurso histórico, né? Dos trabalhos dele, do que sofreu. Ele aconselhou, ele exortou, aconselhou os anciões, os líderes, e aí também tem conselho para os pastores, né? Para todos os membros, né? E cada um se fortaleça, né? E aí tem várias recomendações. Uma delas, tem muitas aí, mas uma delas, irmãos, as pessoas trabalharem para Cristo, com fé nele, confiança, sem murmurar, né? Sem murmurar e seguir adiante. Ele encoraja as pessoas a seguir adiante, que Deus vai dar a sua bênção, né? Mas aí tem outras recomendações. No versículo 27, tem uma recomendação especial para os ministros. Aí Paulo, ele fala aí que ele nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Aqui nós devemos ficar bem cientes aqui, e aqui eu quero ler aqui uma indicação dele, que ele fala para os ministros avançar nesse sentido.
Olha o que diz o texto aqui. O texto é maravilhoso. O texto aqui diz muita coisa. Portanto, no dia de hoje, protesto, olha uma parte do discurso dele, protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Nenhum temor de causar escândalo, nenhum desejo de amizade ou de aplausos poderia levar Paulo a reter as palavras que Deus lhe dera para a instrução deles, a advertência ou correção. Dos seus servos hoje, Deus requer destemor na pregação da palavra e na exposição de seus preceitos. O ministro de Cristo não deve apresentar ao povo apenas as verdades mais agradáveis, retendo outras que lhe possam causar mágoa. Deve ele observar com profunda solicitude o desenvolvimento do caráter. Se vir que alguém do rebanho está acariciando o pecado, precisa, como fiel pastor, dar instrução da palavra de Deus que se aplica ao caso. Permita-lhes eles prosseguirem confiadamente, sem advertência, e seria responsabilizado por suas almas. O pastor que cumpre seu alto encargo deve dar ao seu povo fiel instrução sobre cada ponto da fé cristã, mostrando-lhe o que precisam ser e fazer para se apresentarem perfeitos no dia de Deus. Unicamente aquele que é um fiel ensinador da verdade poderá, ao fim de seu trabalho, dizer como Paulo: estou limpo do sangue de todos. O texto aqui é muito claro e muito direto. Isso é na página do Atos dos Apóstolos, na página dos 394, 393 e 394. E na página 364 diz outras coisas muito importantes também. Paulo novamente dizendo: é privilégio de cada ministro poder dizer como Paulo: nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tem outra indicação aqui, lá no discurso de Paulo, para não ficar cobiçando a riqueza. A riqueza dos membros da igreja. Lá na época dele, principalmente em Éfeso, tinha muitas pessoas ricas. Muitas pessoas ricas. E aí na igreja também tinha pessoas ricas que se converteram ao evangelho. Então o que acontece? Hoje, na igreja, tem várias classes de pessoas em termos sociais. Pessoas da classe alta, pessoas da classe média e pessoas, como o mundo classifica aí, classe baixa, mais simples em termos financeiros. Então, o pastor, ele não deve ficar bajulando as pessoas ricas da igreja. Então tem que ter preferência, ele tem que dar preferência. Não. Agora, se você, biblicamente falando, em termos de justiça divina, quem mais deveria doar para a obra da igreja, a obra de Deus? Quem tem mais? Lógico que tem mais, é os ricos. Isso aqui é fato, não tem para onde correr. E se você é rico, você tem que doar mais. Sim. Agora também a questão das outras classes, não é porque o outro é rico, você vai deixar de doar. Não, deixar tudo lá, são ricos, não é assim. Não é assim que funciona. Então a gente tem que, conforme Deus deu a benção, a pessoa responde. Né? Exatamente, a pessoa responde. Isso é bíblico, está na Bíblia, é assim que funciona. Mas, mesmo assim, não é para o pastor ficar bajulando as pessoas, os membros que são ricos, da alta, né? Financeiramente falando, né? Da igreja. Sim. Então, tomar cuidado com isso. E na página, eu não li, mas tem que, aqui nessa página, na página 365 diz assim: alguns que trabalham no ministério deixarão de alcançar sucesso, porque não deram interesse total à obra do Senhor. Não devem os ministros abrigar interesses ao lado da grande obra de levar almas ao Salvador. Os pecadores a quem Cristo chamou, imediatamente, olha o que diz aqui, imediatamente deixaram suas redes e o seguiram. Não podem os ministros fazer um trabalho aceitável para Deus e ao mesmo tempo levar o fardo de grandes empreendimentos
de negócios pessoais. Tal divisão de interesse diminui-lhes a percepção espiritual. A mente e o coração são ocupados com coisas terrenas e o serviço de Cristo toma o segundo lugar. Procuram ajustar sua obra para Deus pelas circunstâncias, em vez de ajustar as circunstâncias aos reclamos de Deus. As energias do ministro são todas necessárias para o seu alto chamado. Suas melhores faculdades pertencem a Deus. Não deve ele se envolver em especulações ou em qualquer outro negócio que o desvie de sua grande obra. Aí Paulo cita um texto aqui. Ninguém que milita, escreveu Paulo, se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Em 2 Timóteo 2, verso 4. Então, aí está a resumidamente, um pastor não pode ter outra empresa. Não, aqui ou ele trabalha só na obra ou na empresa. Ou você é pastor, ou você é empresário. Ou você é empresário. Eu aconselho, biblicamente falando, dentro da Bíblia, dentro do Espírito Santo, se você é pastor e quer se envolver em negócio, por gentileza, entregue suas credenciais. É porque ele está indo contra a palavra de Deus. Interessante, irmãos, que tem um livro do Espírito e Profecia. Ele não foi traduzido para o português, né? São os materiais de 1838, né? De Ellen White. E lá ela menciona um relato que aconteceu com alguns pastores na época dela. Eles teve um local, eu esqueci o nome do local, da cidade, que eles estavam tendo muito assim, uma corrida do ouro ali, minério, sabe? Aquelas pessoas que estavam ali. Então ela chegou a falar, olha essa situação, que tinha pastores que estavam investindo ali, ministros estavam investindo ali, e que eles pregavam nos púlpitos do sábado, estavam pregando, mal acabava de pregar, na porta já estava conversando, então como é que vai ser o negócio lá, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, rapaz, você pensa, às vezes a gente pensa que essas coisas estão acontecendo hoje, mas na época dela, Deus já tinha dado a reprovação para esse povo, para esses homens que estavam agindo assim, esses homens com espírito mercantilista, esses homens com esse espírito, né, de dinheiro, né? Ou seja, você não pode, Jesus deixou bem claro que você não pode servir a dois senhores, ou você serve ao Senhor, a Deus, ou você serve às riquezas. Então, aqui seja bem claro, né? Ou ele é pastor, ou ele é empresário. Exatamente. Então, ou se entrega a obra, ou se entrega a obra de Deus, ou se entrega a obra de tanto é que tem quando um pastor vai pegar a credencial, ele assina um voto, que se não me engano, é patenteado até no cartório, que ele é exclusivo, né? Exclusivo para a obra. Então ele não pode ter, quando ele assina tem até uma cláusula lá, que ele não pode ter outro tipo de empreendimento. Então se algum faz isso aí, está fazendo na surdina. E é duas vezes pior, né? Está em contra a Bíblia e contra o que ele assinou lá. Então ele está sendo um cão devorador, irmão. Está escrito na palavra de Deus. Exatamente. E os administradores da igreja... Exatamente. E se os administradores da igreja for cúmplices desse erro aí... Estão do mesmo jeito. Estão do mesmo jeito. É. Então, aqui diz claramente... Ou é pastor, ou você é um ministro da palavra de Deus, ou você é um empresário. É melhor que você entregue as credenciais. Isso, se você não quiser abrir mão, quiser ficar dividido. Né? É melhor você entregar as credenciais. E vai ser membro comum da igreja e vai correr atrás vai ser empresário, cuidar aí dos negócios também. Né? O correto seria você deixar um negócio e já que seguiu a carreira, que seguiu essa carreira de pastor, fez faculdade, fez isso, aquilo outro. Então, deixa os negócios e segue a palavra de Deus. Obra, né? A obra, né? Posso pegar um ganchinho? É um tesouro que você vai acumular no céu, você seguir a obra de Deus. Posso pegar um ganchinho disso que vocês estão falando aí? Falando sobre Paulo. Paulo aqui, quando ele chamou aqui os presbíteros de Éfeso para conversar, ele falou que eu me dediquei totalmente à obra de Cristo. A cumprir e fazer aquilo que me foi designado. Ainda disse que ele ia de casa em casa ainda, né? E isso que eu ia comentar, e ainda falando assim, vocês sabem como não deixei de advertir-vos, indo de casa em casa, e ainda falando que ele não seria responsável pelo sangue. Ela está ali pelo sangue de todos. Né? Mas Paulo agora ele fala dos temores dele. Paulo sabia que ele teria que voltar para Jerusalém, né? E aí Paulo também, um dos temores de Paulo é aqui que fala assim, ó, o medo de Paulo não era infundado. A igreja de Jerusalém o via como certo ceticismo, né?
E fala assim mais assim, senão hostilidade, por causa do seu passado como perseguidor e por sua pregação de um evangelho isento da circuncisão. Para as autoridades judaicas ele não passava de um traidor apóstata, de que traiu a religião lá, né, do judaísmo lá. E o outro temor de Paulo era que quando se desse a partida dele, que não estaria mais ali exortando os irmãos integralmente, por isso que o pastor ou o ministro tem que estar ali só dedicado a isso que vocês estão falando, dedicado inteiramente à obra de Deus, amando a obra de Deus e ali advertindo o rebanho, cuidando do rebanho. Paulo agora mostra seu temor. Quando a minha partida for, muitos entrarão no meio que não pouparão o rebanho. E eu queria ler aqui, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 141, 142, muito interessante, que diz aqui, ó. Diz assim o seguinte, ó: a menos que se tornem arraigados e alicerçados na verdade da Bíblia e tenham uma viva relação com Deus, muitos se tornarão apaixonados e enganados. Os perigos ocultos bloqueiam nosso caminho. Nossa única segurança está na constante vigilância e oração. Quanto mais perto andarmos de Jesus, tanto mais nos tornaremos participantes do seu caráter puro e santo. E quanto mais ofensivo se nos parece, quanto mais ofensivo se nos parecer o pecado, tanto mais exaltados e desejável parecerão a pureza e o brilho de Cristo. Para cobertar sua vida, olha que fala aqui interessante, para cobertar a sua vida corrompida e fazer com que seus pecados pareçam inofensivos, esses homens cita exemplos bíblicos em que homens bons caíram em tentação. Paulo enfrentou tal tipo de gente em seus dias, e a igreja tem sido afligida por eles em todas as épocas. Diz aqui. Aí diz mais, ó: em Mileto, Paulo convocou os anciões da igreja e os advertiu com respeito aos que iriam enfrentar. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si, né? Então, portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 141, 142. Então aqui, irmãos, olha o que diz o Espírito de Profecia. Homens desse tipo se infiltraram no meio do povo de Deus, em vez de cuidar do rebanho. Eles citam exemplos bíblicos de homens que caíram em tentação para fazer o seu pecado parecer ser inofensivo. Um do exemplo que a gente pode citar, a maioria das pessoas, para aplacar na sua mente aquilo que eles fazem de mal, eles citam Davi. Davi fez isso, mas era conforme o coração de Deus. Citam distorcido o texto. Tá vendo? Davi era conforme o coração de Deus, mas adulterou, fez isso, aquilo. Eu não fiz tanto isso. Então eu estou melhor do que Davi. Então eu sou mais que o coração de Deus. Só que esquecem de Patriarcas e Profetas, as últimas páginas lá, vai dizer assim: Davi era conforme o coração de Deus quando estava com Deus. Quando ele caiu, deixou de o ser. Quando ele se converteu, ele voltou a ser. No pecado, ele era conforme o coração do diabo. Não era conforme o coração de Deus. Então não adianta pegar texto bíblico. Abraão era um homem perfeito, mas ele mentiu. Porque, igual o irmão leu aqui, tem muitos nessa época que gostam de pegar os defeitos dos homens e falar assim: tá vendo, eles eram santos, mas eles fizeram isso, para poder eles ficar numa camuflagem espiritual. Isso, camuflagem espiritual. É aquele jeitinho, o tal do jeitinho brasileiro, né? Cobertar a vida corrompida, como eu falo aqui, para cobertar a vida corrompida. Isso, para cobertar a vida corrompida. Que faz com que seus pecados pareçam inofensivos. Esses homens citam exemplos bíblicos em que homens bons caíram em tentação.
É isso que o Espírito de Profecia está falando. Aí disse, Cita exemplos bíblicos. aí para aquela não velha, passar a velha vida frase, Cruel, a carne isso. é fraca mesmo, são pecadores, fica com aquele depressão espiritual. Então, irmãos, conforme foi dito isso, que depois da sua partida, depois que ele ia ser decapitado, morto, né, em Roma, Paulo falou, olha, profético, olha, vai entrar uns lobos aí. Vai entrar uns lobos aí do diabo aí na igreja de Deus aí, e vai começar a implantar certos ensinamentos que vai desviar o rebanho. Não vai poupar o rebanho. Vai poupar. E com o olhar profético ele falou mesmo, aqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então, Paulo, um olhar profético, Deus já tinha revelado para ele, que já nos seus dias o papado já estava se incrementando na igreja já. O sistema em si, né? O sistema em si já estava se insinuando com a sua autoridade através do imperador romano e do sistema romano de religião. Sistema romano de religião. Então a igreja de Deus foi contaminada com isso e veio a apostasia, realmente, né? Conforme Paulo previu, né? A apostasia, né? Veio a apostasia, né? O apóstolo estava advertindo contra isso. E conforme nessa reunião ele advertiu, se cumpriu. Verdade. Segunda quinta-feira, então, Atos capítulo 21, versos de 10 a 14. Qual incidente especial ocorreu nessa questão aqui, irmão, na viagem de Paulo a Jerusalém? Interessante, moço, que aqui Paulo já está de partida. Aí uma coisa, pelo menos me chamou a atenção, né? Chegou, assim, pelo fato de estar se demorando para ir, foi tempo suficiente para chegar um profeta, né? Chegou Ágabo, e aí ficou junto com os irmãos ali. Aí, dado o momento, ele pegou a cinta, né? Aquela cinta de couro, pegou. Ele falou o seguinte: então, ó, o dono dessa cinta, vai acontecer isso com ele, o Espírito de Deus me falou, vai acontecer assim. Aí ele pegou, se amarrou com a cinta, as pernas e as mãos, falou assim: olha, o dono dessa cinta, os judeus vão amarrar ele desse jeito e vão entregar na mão dos gentios. Aí todo mundo sabendo quem era o dono da cinta, já ficaram desesperados, né? Chorando, triste. Porque assim, irmãos, os irmãos queriam permanecer com era o pai da fé deles ali, já era um senhor já, Paulo já não era novinho, ele já era um senhor. Então assim, e ele pensa, poxa, ele tem muito que nos passar, ele tem muita coisa para nos fortalecer, a presença dele nos conforta, a presença dele nos dá coragem, porque ele era um homem que dava coragem para os outros, entendeu? Eles se sentiam seguros com a presença de Paulo ali. E Paulo já ficou incomodado, né? Porque Paulo estava decidido a ir para Jerusalém. Ele fala assim: mas poxa, por que vocês estão chorando? Vocês estão me entristecendo, vocês estão me magoando. Vocês estão me magoando, me incomodando, fazendo isso daí. Por que vocês estão querendo? O que vocês estão querendo? E outros falam: por que vocês estão querendo com isso? Eu já me decidi. E eles viram que não adiantava tentar convencer Paulo do contrário. Aí eles pegaram e falaram: tá bom, então que você já fez a vontade de Deus, para não deixar Paulo triste mais ainda, isso, né? Porque ele considerava todo mundo como filho, né, ali, porque realmente eram filhos da fé, né? E ele fala, né, que são filhos que eu gerei aqui pelo meu sangue, pelo meu suor, na verdade. Então, aí ele fala: exceto fulano, ele fala o nome de algumas pessoas que ele não teve parte, mas de fora dos outros ele considerava todo mundo como um filho, como filhos, né, na fé. E isso está magoando muito. Mas, irmãos, eu fico vendo aqui, é claro que no Espírito de Profecia, e tem um relato aqui no Espírito de Profecia, aqui na própria lição, um trechinho assim só, aqui, que também tem Atos dos Apóstolos, né? Fala assim, ó: nunca antes o apóstolo havia se aproximado de Jerusalém com um coração tão triste. Sabia que encontraria poucos amigos e muitos inimigos. Estava chegando à cidade que tinha rejeitado o amado Filho de Deus, sobre a qual agora pairavam ameaças da ira divina. É claro que aqui foi só um pedacinho, mas o relato do Atos dos Apóstolos conta mais coisas, né? E eu fico pensando,
como esse homem estava sofrendo. Olha só, ele, a princípio, no início da carreira dele, ele começou a carreira dele ali em Jerusalém, como perseguidor. Perseguidor. E ele vai voltar para Jerusalém para ser perseguido, assim como Estevão foi. Entendeu? Para ser odiado, assim, entendeu? A ira sobre ele. Por toda a nação. Por toda a nação. Porque a parte mais triste não eram as pessoas que eram incrédulas a respeito de Cristo, mas eram muitos daqueles que eram cristãos, que eram da igreja, que não acreditavam nele, não confiavam nele, e tinham até alguns pensamentos, como é que eu vou dizer, equivocados a respeito do evangelho, a respeito dos gentios, né, da oportunidade que Deus deu para os estrangeiros, e aí rejeitavam Paulo. E se você ler, está escrito aí que até os apóstolos via tanto os que perseguiam Paulo como os conversos, eles, logo que Paulo ia receber notícia que Paulo ia para Jerusalém, aí eles espalharam a notícia por carta e pessoalmente, para se propagar um tumulto contra Paulo. E a igreja na época não fez nada para contradizer aquilo que eles estavam informando. Não. Então Paulo chegou numa situação muito difícil em Jerusalém, a situação dele era difícil. Então aqui no Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, na página 398, você pode ler da página 396 até 398, dá uma qualidade maior. Mas o texto diz assim: relembrando quão amargos tinham sido seus próprios preconceitos contra os seguidores de Cristo, sentia a mesma profunda piedade por seus iludidos compatriotas. E, no entanto, quão pouco podia ele esperar ser capaz de fazer para ajudá-los. A mesma ira cega que inflamara outrora o seu coração, ardia agora com inaudito poder no coração de toda uma nação contra ele. E ele não poderia contar com a simpatia e o auxílio de seus próprios irmãos na fé. Os inconversos judeus que lhe haviam tão de perto seguido os passos, não haviam demorado em fazer circular em Jerusalém os boatos mais desfavoráveis sobre ele e sua obra, tanto por carta como pessoalmente. E alguns mesmo dentre os apóstolos e anciões tinham tomado esses relatos por verdadeiros, nada fazendo para contradizê-los e não manifestando desejo de se harmonizarem com ele. E o apóstolo, se bem que é assaltado de desânimo, o apóstolo não se desamparara. Confiava que a voz que lhe falara ao próprio coração ainda falaria ao de seus concidadãos, e que o mestre a quem os condiscípulos amavam e serviam uniria ainda seus corações ao dele na obra do Evangelho. Ele tinha esperança ainda que as pessoas iriam aceitar. O campeão da fé. O campeão da fé. Olha só, irmãos, é triste porque eu fico pensando, né, no dia a dia, um homem ou uma mulher de Deus, no nosso dia, todos os dias, ele vai lá, ele é mal visto pela igreja, ele é mal visto pela liderança da igreja, e as pessoas falam mal dele, falam mal dela, persegue, inventam mentira, calunia, sabe? E ele permanece ali, ele insiste ali, não, prega o evangelho, vamos insistir. E as pessoas, e quanto mais ele fala, mais as pessoas inventam mentira dele. Nos dias de hoje, provavelmente eles vão inventar mentira para os novos conversos. Olha, esse homem aí não presta, essa mulher aí não presta. E aí contamina a pessoa, sabe? E aí as pessoas começam a olhar para ele, nem conhece ele, nem conhece esse homem. Talvez se Paulo tivesse aqui, aconteceria a mesma coisa com ele, coitado. Nem conhece ele. Fala, ixi, não chega. É aquele homem lá, né? É aquele ali, né? É aquele ali, né, irmão? É aquele ali, né? Ah, então tá bom, nem vou chegar perto. Não, perfeccionista. É verdade. Ou fala que ele é perfeccionista, ou fala que ele é fanático. Na linguagem popular hoje é essa. É verdade. E essas pessoas ficam tristes, porque essas pessoas, assim, semelhante a Paulo, eles estão querendo ajudar, eles estão querendo abrir os olhos para levar a pessoa para Deus. Você pode ver que Paulo está na esperança, sabe? Não, eles vão tentar. Eu sei que Deus é poderoso, para fazer que eles enxerguem. Eu vou tentar mais uma vez. Olha a esperança desse homem. É claro, a gente sabe que muitas pessoas devem ter se convertido depois.
Mas naquele momento ali, não, filho. Naquele momento o pessoal estava com muita raiva. Muitas pessoas se arrependeram, pode ter certeza. Muitas pessoas se arrependeram depois. Mas ali, naquele momento, não tinha boato, não muita tinha mentira a respeito de Paulo. Mas o evangelho não tem jeito não, é assim mesmo. É assim mesmo. A realidade é esta e você, nós aqui temos que aceitar essa realidade e você também. Seja você membro da igreja, pastor, temos que aceitar essa realidade, que dói menos. Sim. A realidade dói menos. Não vamos ficar no mundo da lua não, pensando em mágica não, que isso não existe. Esta é a realidade nua e crua como é em Jesus. Se quiser viver o que Deus pede na íntegra, vai ser assim mesmo. Vai ser assim. O diabo ele sempre tem usado o mesmo argumento pela boca dos seus agentes. É de calúnia, mentira e defamação. Sim. Isso levaram os compatriotas, né, de Paulo a matá-lo. Você quer acabar com a vida de uma pessoa? Levanta uma mentira, uma falsidade e começa a espalhar, entendeu? Isso acaba com a vida espiritual de muitas pessoas, acaba com a vida da pessoa. E o que acabou ali, culminando na morte de Paulo ali, é o que o diabo sempre usa. Mentira, entendeu? Mentira, enganação ali, espalhando ali. E o terreno fértil para poder crescer a planta. E as pessoas compartilhando também. Né? Compartilhando isso ali, todinho ali, fez com que todos ali, como falou, podem ter se arrependido mais tarde, mas naquele momento todos foram favoráveis. É isso, não vai acontecer isso mesmo. Então o que acontece? Nós temos que descansar no Senhor. Pode sofrer calúnia, perseguição, de todas as formas, e a realidade é esta. Lógico que nós não vamos provocar perseguição sobre nós devemos evitar. E, se for possível, devemos evitar. Mas as consequências de você viver e pregar o Evangelho, vai ter as consequências positivas e também as negativas. As positivas e as negativas, não tem jeito. É consequência de você ser um seguidor de Cristo. A pessoa que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus vai ser alvo do diabo. Vai ser alvo do diabo. Não tem jeito, não tem jeito. Mas o importante é que Deus estará com você. A bênção de Deus estará com você. Esse é o mais importante e você deve descansar pacificamente em Cristo Jesus. Amém. Com a consciência tranquila que você está com a verdade, vivendo a verdade e pregando a verdade. Aí você fica com a consciência tranquila. Meu irmão, minha irmã, servo de Deus, ministro do Evangelho, se você estiver vivendo assim, pode caluniar. Qualquer irmão que quiser caluniar você, vai caluniar, mas descanse em Cristo Jesus, sabendo que você está vivendo a verdade do Evangelho. Amém. Esse é o conselho, né, essa é o que eu tenho para falar para os irmãos. Interessante, irmãos, aqui na parte de sexta, eu quero compartilhar com vocês aqui na leitura. Olha só a primeira leitura. O êxito que a pregação do Evangelho alcançou havia despertado novamente a ira dos judeus. Ainda continua. De todos os lados chegavam informações sobre a disseminação da nova doutrina, segundo a qual os judeus eram libertos da observância dos ritos da lei cerimonial e os gentios eram admitidos a privilégios iguais aos dos judeus, como filhos de Abraão. Em sua pregação em Corinto, Paulo apresentou os mesmos argumentos que expunha com tanta veemência em suas cartas. Sua categórica afirmação de que não pode haver judeu nem grego, circuncisão nem incircuncisão, foi considerada pelos inimigos como ousada blasfêmia. Por isso, decidiram que sua voz devia ser silenciada. Então está explicado por que esses homens agiram assim. Eles não, além de não compreender, endureceu o coração para a palavra de Deus. Já tinha endurecido o coração para o Filho de Deus, na verdade, para Jesus. Já tinha endurecido o coração para Cristo. Então, para Paulo, mataram a Cristo para silenciar. Para silenciar. E Paulo, eles tinham uma raiva, acho que maior, porque Paulo era do lado deles. Paulo era um deles um tempo atrás. E depois se virou para o lado do, que eles podem chamar o lado do inimigo deles, entendeu? O grande conflito fala que Paulo, quando era Saulo, ele era um instrumento refinado, sim, na mão do diabo. E passou a ser um instrumento refinado na mão de Deus. Sim. Eu não trouxe esse texto, me fugiu a memória, eu deveria ter marcado em algum lugar, mas eu não trouxe.
Eu sei que se eu não tiver assim, esquecido, está no Atos dos Apóstolos, que diz assim, quando se converte uma pessoa assim de peso, de influência, os inimigos da verdade ficam com grande ira, porque aquela pessoa que tem grande influência, ele vai ser um instrumento muito eficiente para o Evangelho, como Paulo foi, fariseu dos fariseus, um instrumento refinado da mão do diabo, e agora é um instrumento refinado da mão de Deus. Então os inimigos da verdade se inspiraram. Quando uma pessoa assim, influente da sociedade, ela se converte a Deus, aceita todas as doutrinas, como é em Cristo Jesus, verdadeiramente, com toda honestidade, com toda sinceridade, com todo fervor, aí é um instrumento muito forte na mão de Deus. Um instrumento eficiente. Verdade. Então que Deus abençoe, irmão, que nós possamos compartilhar essa mensagem com outros irmãos, que nós possamos juntos chegar à plenitude de conhecimento da palavra de Deus, se perseguido pela causa do Senhor. Vamos ajoelhar para falar com Deus? Amém. Oremos. Deus bendito que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que nós passamos aqui, estudando um pouco mais das suas palavras por meio da lição da Escola Sabatina. Amém. Ó Deus, assim como o teu Santo Espírito fortaleceu o teu servo Paulo na obra, Senhor, da pregação do Evangelho, na obra de te honrar aqui na terra, que possa fazer o mesmo conosco, Senhor. Que possa fazer o mesmo conosco, fazer de nós homens e mulheres fortes, que honram e guardam os teus mandamentos. Amém. Não permita, Pai, que nós não venhamos nos acovardar por meio da perseguição, opressão, mas que nós sejamos firmes na verdade, firmes em Cristo Jesus. Peço também uma bênção sobre todos, Pai, que nos ouviram, sobre todos que estão nos acompanhando, que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um deles e seus familiares também. Fortaleça-nos, Pai, todos nós, na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Sempre o pecador o poderá encontrar, mesmo que esta vida o entristeça, pois eu sempre dar